Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi pedido aqui no canal, a espectroscopia de prótons. Para que ela serve, como a gente usa e como a gente avalia os metabólitos. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre a espectroscopia de prótons na avaliação do parênquima cerebral. E existem três grandes principais perguntas para serem respondidas com esse vídeo. Ela ajuda realmente em algum diagnóstico? Quando eu tenho que solicitar? E como eu vou interpretar todos aqueles metabólitos que ela gera? Então, começando pela curva da espectroscopia de prótons. Quem é essa curva? O que ela mostra? Ela mostra os metabólitos cerebrais. Quem são os principais metabólitos envolvidos na curva onde a gente avalia? Então a gente olha primeiro o pico de NAA. O pico de NAA é o N-acetilaspartato e ele é um marcador neuronal. O que isso significa? Que se existe algum dano ao neurônio, ele vai estar diminuindo. Reparem que ele é um pico bem alto, é o mais alto de todos, vai se destacar dos demais, e se houver algum tipo de alteração nele, a gente vai entender como uma disfunção / perda neuronal. Por que eu falo disfunção? Porque nas lesões desmielinizantes, por exemplo, onde não necessariamente há perda neuronal, a gente vai ter redução desse pico, que pode voltar a se normalizar quando o processo inflamatório maior terminar ali naquela região. Então a gente tem que ter primeiro esse conceito, o NAA não obrigatoriamente está relacionado à perda do neurônio, mas sim também à disfunção do neurônio. Por isso ele pode ser um marcador volátil que diminui e volta ao normal após a resolução do processo, principalmente quando a gente fala de quadros infecciosos ou inflamatórios. O segundo marcador que eu queria falar é a creatina, que é esse segundo pico aqui. E ela é uma marca do nosso metabolismo energético. A creatina faz parte do nosso metabolismo intracelular e normalmente é um pico estável entre todas as pessoas. Portanto, quando a gente interpreta um exame usando a espectroscopia de prótons, a gente sempre vai usar relações. E a relação é feita com uma creatina com um denominador. Por ela ter essa estabilidade entre as pessoas, entre os locais do cérebro que a gente coloca e entre as máquinas que são feitas de diferentes padrões, a gente consegue utilizar a creatina como um marcador de estabilidade. E muito poucas doenças alteram o pico de creatina. Então a gente vai usar sempre a relação NA-creatina, colina-creatina para avaliar qual é o processo fisiopatológico que está acontecendo ali onde a gente botou a espectroscopia de prótons. Um outro pico que a gente tem que olhar é o pico de colina. Reparem que isso aqui faz uma escadinha. É normal, esse pico tem que ser, esse crescimento tem que ser assim, de uma forma linear, e lá é grandão, lá no NAA mesmo. O pico de colina, ele representa a gordura que tem na membrana celular. Então, sempre que a gente tem alteração do pico de colina, a gente pensa que está tendo turnover celular, morte e nascimento de célula, morte e nascimento de célula. Então, se a gente olhar para uma doença desmielinizante infecciosa, a gente sabe que tem morte celular, a gente vai ter uma elevação do pico de colina. Se a gente olha, por exemplo, para um glioblastoma, que tem muita morte celular e muito nascimento celular ao mesmo tempo, porque o turnover é muito alto, a gente vai ter um pico de colina muito grande. Então, em determinadas doenças ele aumenta pouco, em determinadas ele aumenta muito, e essa diferença vai ajudar a gente a definir, por exemplo, a graduar um tumor cerebral, onde existe uma grande aplicabilidade da espectroscopia de prótons. O outro pico que a gente tem que pensar é esse pico aqui, GLX, glutamina e glutamato. São aminoácidos excitatórios que vão estar mais ou menos aqui nessa localização. Só que é difícil da gente ver, por exemplo, nessa espectroscopia de prótons feitas no 1,5 Tesla. Muitas vezes a gente tem que fazer no 3 Tesla para conseguir ter uma informação adicional do pico de glutamina e glutamato, que está, GLX, aqui mais ou menos nessa região de subida do pico de NAA. Muito cuidado, porque esse pico tem sido implicado no diagnóstico do autismo nas crianças que têm a síndrome clínica relacionada. No entanto, a gente não tem ferramentas ainda que saiam, essa espectroscopia que sai da máquina, que é a curva que a gente obtém, ela não traz todas essas informações, o detalhamento do valor desse pico real, para que a gente possa concluir que existe aumento ou diminuição, e com isso há uma alteração do metabolismo do glutamato, que é o que está sendo descrito como uma parte das alterações nas crianças que são
que tem autismo. Então, muito cuidado, se não fecha diagnóstico, tem sido muito solicitado, mas a gente consegue, é difícil para a gente passar esse tipo de informação real para vocês. O que acontece em muitos centros, a gente tem uma pessoa, normalmente um físico médico, disponível para pós-processar a espectroscopia em outros softwares e conseguir extrair de forma real o valor daquele pico. Mas na maioria dos serviços isso não acontece, o que a gente acaba tendo realmente é o padrão de curva e o valor dos principais picos, que é Sol, o NAA, a colina, a creatina e esse último que eu vou falar agora, que é o minoxidil. O minoxidil tá aqui, ó, ele é um pico mais baixo que o da colina, o pico da colina tá aqui, então ele seria um pico mais baixo, o minoxidil tá aqui, a colina tá aqui, a creatina tá aqui e o NAA tá aqui, normalmente é essa linha que a gente observa na espectro. E esse pico de inositol, ele é usado como marcador de células da glia. Então, quando a gente tem em alguma região uma proliferação excessiva de célula glial, a gente pode ter um aumento do pico de inositol. E esse pico vai estar muito relacionado a tumores de baixo grau e a nossa famosa solicitação de espectroscopia de prótons da margem posterior do giro do símbolo para avaliação dos pacientes com Alzheimer, como a gente vai ver lá na frente. E tem mais dois picos aqui que tem que ser ditos, que é o pico de lipídio de lactato. Esses dois picos, eles ficam aqui um pouquinho depois do 1.3, no 1.3 ppm, mais ou menos aqui. E eles ficam, quando a gente faz com TE abaixo de 30, todos voltados para cima. Se a gente voltar nessa tela inicial, que é a de 1,5 Tesla, e a gente vê aqui que a gente adquiriu com outro TE, um TE mais alto, de 135, a gente vai poder ver que um dos picos inverteu, ele ficou para baixo. Então, quando a gente está em dúvida se é lipídio ou lactato, a gente faz um TE longo. E aí o pico inverte, o pico de lactato inverte, o pico de lipídio continua para cima. Então a gente vai conseguir diferenciar se era realmente lactato ou se era lipídio e foi para cima. Por que eu quero diferenciar? O lactato está relacionado ao metabolismo anaeróbico. Pode acontecer em algumas situações de isquemia inicial, em alterações onde existe o metabolismo anaeróbico, como nas infecções, por exemplo. E o lipídio, ele já vai ser uma marca de perda tecidual real e vai acontecer, por exemplo, quando a necrose está estabelecida no AVC. Então, em alguns momentos, a gente pode precisar diferenciar lipídio de lactato e aí a gente usa essa tática para conseguir otimizar o nosso resultado. Uma vez que a gente já conhece os picos, eu queria falar agora de como a gente pode posicionar e como a gente pode utilizar os voxels para gerar essas curvas. Então, as duas principais formas de adquirir a espectroscopia é a single voxel e a multivoxel. A single voxel consiste em colocar, como a gente vê aqui, um voxel único em cima da lesão. E a gente vai ter uma curva que vai representar normalmente o centro daquela lesão, o pool maior de alteração metabólica que a gente consegue ver ali. Muitas vezes em lesões maiores, que tem muito edema perilesional, que a gente precisa também diferenciar o que tem ali naquele edema, se é infiltração tumoral ou não, ou se é só edema, a gente faz o que a gente chama de multivoxel. Ou seja, a gente pega os três planos, aqui a gente está vendo o plano sagital, o plano coronal e o plano axial, e a gente posiciona os voxels todos numa linha, como a gente vê aqui, e aí a gente só vai encostando na tela e vai selecionando qual quadradinho que a gente quer ver, para ver que tipo de curva que a gente obtém. Então, a curva que está aqui central do tumor é uma, a curva que está na alteração de sinal perilesional é outra, e a curva que está na área normal sem alteração de sinal vai ser outra. Se a gente olhar, a representação da multivoxel é exatamente essa aqui. São múltiplas curvas, uma em cada quadradinho. E aí, dependendo da localização que a gente está, a gente vai ver uma curva com colina alta, a gente vai ver uma curva com colina normal. E aí a gente consegue determinar, por exemplo, qual é a extensão do tumor num edema. Uma outra forma de representação é a gente fazer o mapa colorido baseado nas relações. Então, se a gente tem uma relação aqui, por exemplo, de colina e creatina, eu mostro para o cirurgião onde é que está maior dentro daquele tumor a relação colina-creatina. Qual vai ser a utilidade disso? Ele vai funcionar, ele vai fazer a biópsia ali naquela região, porque é ali que deve ter célula de mais alto grau. E é ali que ele vai conseguir graduar de forma correta na análise histopatológica se aquele tumor é um grau 2, grau 3 ou grau 4, por exemplo. A gente pode fazer isso também com NA-creatina e mostrar qual é a região onde eu tenho
mais perda de NAA, onde eu tenho mais perda barra disfunção neuronal. Então, dependendo da doença que a gente tenha, isso pode ser interessante para a gente também mandar. Normalmente é uma coisa pouco conhecida, pouco difundida, mas é uma ferramenta interessante, principalmente para guiar biópsias cerebrais. Com relação ao TEA curto e TEA longo, a gente já falou, e aí ela acaba sendo 2D ou 3D quando a gente tem todo esse aspecto multivoxel que você pode posicionar vários voxels ao mesmo tempo. Chegando agora às principais aplicações clínicas da espectroscopia. Então aqui tem algumas delas. Duas eu queria destacar, que é a doença de Alzheimer, que a gente faz a margem posterior do giro do símbolo. E que relação que a gente vê? O que a gente espera? A gente espera um aumento do minoxidil e a gente espera uma redução do NAA. O que isso significa para mim? Se houve uma redução do NAA e eu estou falando de uma doença degenerativa, eu não imagino que o neurônio está entrando em disfunção. Eu imagino que realmente eu estou tendo perda neuronal. E o minoxidil é um marcador de glia. A gente imagina que está existindo uma substituição por células da glia ali naquela região. Por que eu cheguei à conclusão de que a margem posterior do giro do símbolo é a mais interessante para a gente avaliar essa progressão do déficit cognitivo leve para a doença de Alzheimer? Isso aí são estudos. A Cantarse, quando fez esse estudo lá no início de 2000, ela fez em várias localizações e a localização e as relações que mostraram a possibilidade de associação de progressão do déficit cognitivo leve para o Alzheimer foi margem posterior do giro do símbolo. Então, adianta pedir ressonância magnética dos hipocampos para o paciente que tem déficit cognitivo? Não é a localização. A avaliação de hipocampo a gente tem que fazer quando a gente está procurando esclerose mesial temporal, paciente que tem epilepsia, que você tem suspeita de lesão no hipocampo. Mas não para o déficit cognitivo. O déficit cognitivo, apesar da gente saber que o hipocampo sofre também e tem perda tecidual, e se a gente fizer a espectroscopia, você vai ver uma redução de NAA, por exemplo, isso não traz informação adicional. Porque se a gente já está vendo na morfologia que eu tenho um hipocampo reduzido, eu já sei que eu vou ter um NAA mais baixo, porque eu perdi tecido naquela região. Então, o que vai trazer mais informação é realmente a relação do minoxidil-creatina e a relação da NAA-creatina na margem posterior do giro do símbolo. Qual é esse valor? Normalmente o valor mágico de relação NAA-creatina é 1,5. Tem que ser maior que 1,5. Menor que isso, a gente já começa a pensar em perda ou disfunção neuronal. E qual é o valor do minoxidil-creatina? Maior que 0,7. Eu tenho que ser maior ou igual a 0,7 para eu já começar a pensar nessa evolução. Muito cuidado, que o que a gente vê muitas vezes é o paciente vem com uma alteração cognitiva, faz a espectro, deu um minoxidil-creatina de 0,7 e deu uma NAA-creatina de 1,49. E aí ele vai repetir aquilo ali dali a um ano, e dali a um ano a espectro fica normal. Então, quando a gente tem valores muito limítrofes, cuidado para admitir que aquilo ali é um déficit cognitivo leve e virou Alzheimer. A espectroscopia não tem essa capacidade de definir o diagnóstico de Alzheimer. Ela não é um marcador que vai fazer a virada dessa chave, vamos dizer assim, do déficit cognitivo leve para Alzheimer. Ela é um marcador que, junto com a análise clínica, junto com a estrutura morfológica do hipocampo, junto com a análise do PET, se for disponível, vai ajudar a definir que aquele paciente está progredindo do déficit cognitivo leve para o Alzheimer. Então, muito cuidado, ela não é um marcador único, ela não tem que ser usada como diagnóstico da doença de Alzheimer, ela tem que ser usada como uma ferramenta a mais para a gente chegar e fechar esse diagnóstico lá na frente, certo? Então, como a gente vê a curva, reparem que eu falei que a curva que tinha que ser uma crescente, e aqui a gente está vendo que o minoxidil está o pico mais alto que o pico de colina, mais alto que o pico de creatina, e esse minoxidil-colina a gente vê aqui uma relação de 0,85. Repara que nesse paciente o NAA ainda está normal e a relação NAA-creatina está de 1,62, ou seja, normal. O quanto eu vou valorizar esse minoxidil elevado é complicado. A gente sabe que existe uma variação importante da espectroscopia entre máquinas e entre momentos do dia do paciente, e esse 0,85 hoje, amanhã pode ser 0,80. Depois de amanhã pode ser 0,75. Então é complicado. Óbvio que 0,85 é um valor bem mais elevado, fora da normalidade do 0,7. Então a gente acredita que isso seja mais real, mas aqueles valores muito em torno ali do limite, a gente tem que ter cuidado, principalmente nessa avaliação. A gente põe descritivo no laudo, porque, como eu falei, mais uma vez, a gente não pode usar como marcador diagnóstico da doença de Alzheimer. Existem indicações bem interessantes nas leucoencefalopatias de criança, como na doença de Lee, como na doença de Canova. Na doença de Canova o NAA é muito alto, na doença de Lee a gente pode ter aumento de lactato por conta do metabolismo anaeróbico
da doença mitocondrial. Não é o objetivo da gente falar hoje sobre as leucoencefalopatias de criança, mas existem essas duas aplicações bem características e quando bem utilizadas, a gente ajuda muito a fechar o diagnóstico daquela padrão difuso de alteração de sinal que a gente vê em muitas leucoencefalopatias. O outro grande destaque que eu queria dar é na avaliação dos tumores cerebrais. Então, como eu falei, quando a gente fala em turnover celular, a gente tem que pensar em colina alta. Quanto maior o grau do tumor, maior a colina. A gente sabe, existe um número mágico mais ou menos de maior que 2, maior que 3. Quando a gente vê colina 3 vezes o tamanho do NAA, a gente imagina que isso é um tumor de alto grau e a gente está falando de um glioblastoma, de um tumor grau 4. Então aqui observem o pico de colina muito maior que o pico de NAA, a gente torna essa curva então com uma curva decrescente, mostrando também a presença do lactato. Isso aqui, se o lactato está para baixo, eu tenho um TE elevado, de 135 normalmente, e aí a presença do lactato também me mostra que existe necrose ali naquela região, e um tumor que necrose ele é de alto grau e não de baixo grau. Então, importante a gente pensar nisso, que o alto grau aumenta o lipídio lactato e aumenta muito o pico de colina. Todos os dois vão ter redução do pico de NAA, porque eu estou tendo perda neuronal em prol de célula tumoral. E os tumores de baixo grau, como são células de glia, a gente vai ver um aumento do minoxidil, mas não é um aumento expressivo, nem é um aumento que a gente consiga diagnosticar e diferenciar, por exemplo, do aumento de minoxidil que vai ocorrer também, muitas vezes em alterações inflamatórias infecciosas. Então, a Spectro ajuda muito a gente a definir quando a colina vem muito alta, mas quando a colina vem um pouquinho alta, a gente fica muito num diagnóstico diferencial semelhante como a gente está vendo aqui. Então, essa colina, o NAA está baixo, a colina está alta, mas muitas vezes a gente vê uma colina assim e um NAA assim. Então é uma diferença muito pequena, esse gradiente de diferença é muito pouco, e aí a gente vai ficar em dúvida se isso é um glioma de baixo grau, se é uma radionecrose, se é um AVC, se é uma placa tumefativa. Se pode até ser normal no neonato, porque a colina no neonato ela é mais alta que no paciente já adulto, porque está tendo muita formação celular. Então a gente tem um turnover celular importante e a gente vai ter um aumento de colina na criança normal, principalmente no recém-nascido. Então muito cuidado com essas avaliações, a colina ajuda muito quando ela está muito alta, quando ela está um pouco alta e o NA um pouco baixo, a gente fica num diagnóstico diferencial muito grande e realmente a gente vai ter que lançar mão de outras ferramentas como a perfusão para diferenciar os tumores, como a difusão para tentar identificar um padrão de alta celularidade ou de edema citotóxico, o contraste e a história clínica principalmente. Então, muito baixa especificidade, principalmente se ela for single vox, porque a gente só está vendo um pedaço da lesão. E aqui eu queria terminar mostrando um caso, um paciente de 10 anos que estava com 7 dias de sintomas de hipertensão intracraniana, com cefaleia, náusea e vômitos, papiledema e ataxia. Então, na tomografia, ele tem uma lesão aqui no quarto ventrículo ou no verme cerebelar, uma lesão de fossa posterior, que a gente já imagina nas crianças, com calcificação de permeio. Na sequência flare, a gente define melhor essa lesão. No SWI aparece essa calcificação aqui como marcado hipossinal. No T2 a gente vê essa lesão e fica em dúvida realmente, que é a dúvida de sempre, se ela está no quarto ventrículo ou se é uma lesão do vermes. E aí vai fazer os dois principais diagnósticos diferenciais, se está no quarto ventrículo é ependimoma, se está no vermes é um meduloblastoma. A gente olha a difusão tem focos de restrição e tem um realce pouco significativo pelo gadolínio. Mostrando aqui a perfusão não é uma perfusão quente e existe um afastamento das fibras. Isso tudo levaria a gente a pensar no ependimoma, mas a gente faz um mapa de espectroscopia de prótons. A gente vê que tem uma elevação de colina muito significativa em relação ao NAA, e aí mostra que existe uma região central, em vermelhinho aqui, onde essa relação colina-creatina é maior. Então, se fosse feita uma biópsia, por exemplo, é aqui que o cirurgião tem que ir, porque é onde a gente ia ter a maior celularidade do tumor, e isso foi confirmado como um meduloblastoma, então mostrando um tumor mais agressivo que foi
plenamente melhor identificado na espectroscopia de prótons do que nas demais sequências que poderiam também ajudar nesse diagnóstico. Então, ela é mais uma ferramenta na avaliação, principalmente dos tumores, e é importante a gente ter noção dos limites que a gente tem também com essa sequência, apesar de ser muito boa. Então, finalizando com aquelas questões que a gente colocou no início. Ajuda em algum diagnóstico? Sim. Principalmente na identificação dos tumores de alto grau, no padrão de extensão do edema, se aquele edema é infiltração tumoral com colina aumentada, se aquele edema é apenas edema perilesional sem colina aumentada. E isso aí é muito legal para ajudar a gente a diferenciar, por exemplo, um glioblastoma de uma metástase única com uma formação expansiva, né? Quando eu solicito, principalmente para os tumores, para as leucoencefalopatias em crianças, principalmente se você já tem uma hipótese diagnóstica que a espectro possa ajudar, e sempre muito cuidado para as demais doenças degenerativas e comportamentais, porque elas têm que ser usadas apenas como uma ferramenta a mais dentro de um pacote de diagnóstico, e elas não vão servir para fechar o diagnóstico. Então, não feche o diagnóstico de Alzheimer, não feche o diagnóstico de autismo, não feche o diagnóstico de doença polar, se a gente colocar, por exemplo, lá na região frontal. E como eu vou interpretar? Sempre olhar as relações metabólicas. A gente não tem que olhar o valor único do pico como um pico único, mas na verdade, qual é a relação daqueles metabólitos com a creatina. Então, eu queria agradecer a você que ficou comigo até agora. Muito obrigada. Espero ter contribuído um pouco mais para o seu entendimento de espectroscopia. Lá no @NeuroRadioEmPauta, no Instagram, a gente vai mostrar alguns casinhos e algumas dificuldades técnicas de realização dessa sequência. Não perca, também tá muito legal no Instagram. Te vejo lá, te espero por aqui. Um abraço e até a próxima.